Bom, o nome de Cristiano Zanin para o STF foi aprovado na CCJ do Senado por 21 votos a 5, agora segue para o plenário, precisa de 41 votos para ser aprovado. Bom, a margem deve ser larga e deve ser tranquila, né, para o nome de Cristiano Zanin. Ele que fez um trabalho ali de formiguinha nos últimos tempos, aí nos últimos dias, para convencer os senadores a votarem nele. Teve até senador da oposição que já declarou que ia votar nele e tal. E hoje teve a sabatina dele, né? Durou horas aí, desde as 10 da manhã, enfim, acho que mais de 8 horas. Ele foi sabatinado, né? E ele defendeu o presidente Lula, né, nos processos da Lava Jato, né? E ele foi questionado sobre isso por alguns parlamentares, entre eles Sérgio Moro. E aí, Zanin foi então perguntado por Moro se ele julgaria processo da Lava Jato mesmo tendo atuado como advogado de Lula. E Zanin disse que poderia atuar em ações futuras e que analisaria cada caso, né? Isso, claro que aos que ele foi, né, advogado não pode por lei, mas assim, futuramente, ações da Lava Jato, não necessariamente ele ia se declarar impedido a julgar essas ações. E sobre a relação com Lula, Zanin disse que não vai ficar subordinado a quem quer que seja. Afirmou também que o STF não tem o papel de legislar e que o juiz não deve atuar como protagonista. Inclusive, o que chamou a atenção também, né, o senador Flávio Bolsonaro fez um elogio ao advogado durante a sua sabatina na comissão da CCJ. O senador disse que o fato de Zanin ter uma posição garantista é algo louvável na sua indicação ao Supremo Tribunal Federal, mas claro, não falou qual seria o voto dele. E aí eu já passo a bola para vocês, porque daqui a pouquinho então o plenário vai votar, de fato, se confirma a indicação de Zanin para o STF. O que vocês acharam, né, dessas declarações? Claro, né, ele já tinha feito um trabalho de bastidor muito intenso, né, nos últimos dias, para conquistar o apoio dos senadores. E parece que os senadores, né, o próprio governo já contava ali com mais ou menos 60 votos, né, a favor de Zanin. Posso falar primeiro? Claro. Carta marcadíssima, como aliás todas as cartas. Gente, Senado brasileiro não faz sabatina de verdade. É uma instância formal de passagem. E não é novidade, não é no Lula, não foi no Collor, não foi no Fernando Henrique. Já que se contou essa história várias vezes, mas eu vou contar mais uma vez para quem não sabe. Houve já recusa pelo Senado de indicado ao Supremo Tribunal Federal. Mas foi em 1894, Roberto, acho que foi isso, no governo do Floriano Peixoto. Na verdade, foram cinco recusas lá. Um era médico, o indicado, né? Também acho que era uma razão bastante consistente. E de lá para cá, nunca houve recusa. Então, é quase que uma tradição, é quase que uma praxe, seria assim, a surpresa, diferente de um país que a gente sempre toma como referência, que é os Estados Unidos, né? Não tem ali muito risco. E no caso do Zanin, em especial, eu não vou arriscar um placar, tá? Eu acho que vai ser alto, por tudo isso que você falou. Ele fez o périplo, fez uma amarração, o próprio presidente fez. O senador não quer confusão com o ministro do Supremo, tá? Não, e o presidente, ele já faz a indicação depois que ele já tem esse aval, né? Que a coisa olha, em fevereiro, pra você ter ideia, em fevereiro eu fui conversar, fui em Brasília, fui conversar no Supremo Tribunal Federal sobre isso. E aí diziam, tá certo, vai ser o Zanin. Ainda estava a discussão se era uma mulher, se era o Zanin. Ai, meu Deus, vai ficar chato porque ele é advogado. E aí eu vi lá, que chato que nada, está resolvido. Eu digo, mas por quê? Porque ele salvou a vida do Lula. E eu acrescentaria, por que esse sucesso do Zanin junto ao Senado? É porque ele é um jurista melhor do mundo? Não. É porque ele é a pessoa mais sedutora do mundo? Ele pode ser tudo isso. Um jurista bacana, um sedutor, mas ele é uma pessoa que atuou na brecha da Lava Jato, sabe? Salvou o cliente dele, e isso para político vale muito, porque a Lava Jato foi em cima da classe do empresário, foi em cima do político, foi em cima dos negócios, poder público com o setor privado. E os políticos têm, no geral,
não gostam da Lava Jato. Ora, o Cristiano Zanin é quase que um representante, quase que eles olham para o Zanin e dizem assim, você me representa. Fora isso, tem também, né, o Alberto, tem a questão também da pauta de costumes, que ele falou que, né, meio que deixou garantido que não ia mexer muito nisso. Tem também o perfil mais garantista, né, que é uma coisa que agrada também a classe política. O que você acha? Ô Marcelo, eu acho interessante esse debate, né, porque hoje o que a gente viu, né, tá vendo, é o ritual da política. A política tem que prestar contas publicamente, então estão lá os senadores, cada um faz o seu teatro, a política tem um elemento teatral, estou falando isso no bom sentido, né? Então aqueles que são de oposição vão lá e defendem a pauta de costumes, porque eles estão sendo filmados, tem gente nos gabinetes que está cortando aqueles pedacinhos, divulgando na internet, mas toda indicação de ministro supremo, no caso do Zanin, não se aplica uma campanha de 2 anos, mas é muito comum que o nome seja trabalhado por 2 anos. Não tem nada de surpreendente nisso. Os estudiosos brasileiros do Supremo mostram isso. Então está sendo trabalhado aí o nome do presidente do Senado. Está sendo um longo trabalho. Todo membro do Supremo, membros do STJ e do Supremo Tribunal Federal, eles fazem parte da classe política. Eles fazem parte da elite política brasileira. Não são eleitos pelo povo, mas eles só chegam lá com o referendo de quem é eleito pelo povo. Né? Quem é a nossa elite política que está em Brasília? Deputados federais, senadores, ministros de Estado, presidente da República e os ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Eles são da elite política. Eles são elite jurídica, sim, mas são elite política. Então, quando o ministro Supremo é indicado, já foi montada uma coalizão política de apoio a ele. Coalizão política que leva em conta interesses eleitorais, que leva em conta interesses empresariais, não pode ter veto. Então, é um jogo muito pesado, né? Agora, não é o que aparece para as pessoas ficam vendo, não, ele falou isso, escorregou nisso. É o lado teatral da política. Então, as duas coisas estão combinadas. Mas o que leva à indicação, por isso que o que a Dora comentou é pertinente, quer dizer, se é uma campanha, a regra é ser uma campanha de 2 anos, o Zanin, de novo, é exceção porque o Lula acabou de tomar posse, mas se é uma campanha longa, veja, a gente, todo mundo jornalista está noticiando as idas do Zanin ao Senado nas últimas 2 semanas. Mas é claro que não foram as primeiras conversas com os senadores. Já tiveram muitas outras conversas. Né? Por quê? Para alinhar o apoio político. Tá? Então, nenhum ministro chega lá à toa. Quer dizer, como é que é? Jabuti não sobe em árvore. Né? Então, é interessante que a gente sempre pense a política como esse jogo é uma guerra difícil, uma guerra de trincheiras, que é difícil avançar e recuar. E você tem que estar tudo conversado. Então, o que a gente viu hoje é o teatro daquilo que já está conversado. O que já está conversado? A aprovação dele para o Supremo Tribunal Federal, que está baseada em forças políticas que o apoiam. E também tem aquela coisa que os senadores, né, principalmente da oposição, do PL, querem restabelecer uma ponte. Eu li um artigo, alguém falando isso esses dias, querem restabelecer uma ponte com o STF. E como o nome de Zanin provavelmente seria aprovado, eles não queriam se indispor, não querem se dispor nesse momento com um cara que vai julgar eles. Eu não entendi. Restabelecer uma ponte, não tem uma ponte cortada. A ponte que foi destruída, detonada, é a relação Bolsonaro, quando ele estava no governo, com o Supremo Tribunal Federal, né? Mas os políticos mantêm azeitada esse caminho dessa ponte bem asfaltado, bem pavimentado o tempo todo. Por quê, gente? Porque foro especial. Foro chamado privilegiado, mas é por prerrogativa de função. Eles são julgados no Supremo. Então, óbvio que não querem confusão. Eu acho meio chato esse negócio, sabe? Acho que não sei se precisa mudar, Alberto, e como é que seria para mudar. Porque a sabatina teria de ser uma coisa mais de verdade. Mas por que nunca vai ser? Por causa disso, porque é uma costura que quando chega ali já está tudo costurado. Mas por que em outros países pode ser e aqui não pode ser? Mas eu não sei, olha, eu acho que é tudo igual, a política não você já viu Estados Unidos, eu falei, a gente tem mas como quem foi referência rejeitado tal. Lá? Gente, tem eu não sei de cor. Mas tem vários casos. Tem caso, o Trump não conseguiu, não ousou
indicar o advogado dele. Não ousou. Mas por quê? Porque falou... não tinha apoio do Partido Republicano. Foi muito interessante a última que o Trump indicou. Foi o Clarence Thomas que foi recusado? Qual foi aquele que foi acusado de abuso? Mas você tem uma pré-recusa. Dora, aquela última... Desculpa, só interromper. Fala mais pertinho do microfone. Ah, tá bom. Desculpa. Aquela última que o Trump indicou foi muito interessante. Já era um quadro ligado ao Partido Republicano, uma mulher muito qualificada. Diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos é exigida muita qualificação. É isso no que Brasil eu tô te não falando. Então, no Brasil não é. Então, o exame do nome da pessoa, a gente não sabe. Nós estamos dizendo aqui, o Zanin pode ser um baita, ter aquele notório saber jurídico. Você bota a mão no fogo por causa disso? Eu não boto, porque eu não sei qual é a história. Mas isso daí... Porque não é isso que está em jogo. Um dos maiores juristas brasileiros, enfim, de tempos passados, Pontes de Miranda, considerado um papa, não foi indicado para o Supremo. Então o Brasil não tem essa tradição de calcar indicação na qualificação. Olha, eu lamento. Você falou o ponto que eu cheguei. Mas é assim que funciona no Brasil. Eu sei, querido, mas o que eu te pergunto, o que eu ponho aqui, por que tem que ser assim? A gente não pode desejar o ideal? Mas, Dora, em muitas áreas do Brasil a qualificação não manda. Essa é só mais uma. Ah, pois é. É só mais uma. Também não tem nem interesse, né, em mudar, ter um critério, por exemplo, uma lista tríplice, só que obrigatório a seguir aquilo, né? Que o judiciário indicasse o nome. Não tem interesse em mudar, em colocar um negócio assim, porque seria o correto, não seria? Jurista da USP. Aí fica um teatro. Aí a sabatina é o que diz Roberto. Tem um aspecto teatral. É um teatro? Agora, teve o jurista da USP que publicou um artigo há 2 semanas atrás, o Rafael Maffei, que chamou a atenção o seguinte: você não tem como controlar um ministro supremo em lugar nenhum do mundo. Só tem uma coisa que poderia controlá-lo: a sua reputação. Daí a necessidade de notório saber. Notório saber quem é o papa da área. Então ele vai ter compromisso com aquilo que ele escreveu. Então ele não irá, no momento de votar, de tomar decisões, contrariar muito. Ele pode até contrariar alguma coisa, mas não vai contrariar muito. Então esse era o argumento do Rafael. Mas no Brasil, você acredita que isso seria aplicado? Você ia botar um papa, o cara mais genial. Eu diria que, olha, nos últimos anos, a figura mais técnica indicada para o Supremo morreu, foi o Theory. O Theory era considerado um papa na sua área. Tem ministro ali que não passou para concurso de juiz. Então, mas não é a nossa tradição. Essa que é a questão. Então, mas não teriam que ter critérios mais estabelecidos, né? O que é o notório saber jurídico? É algo muito... Fica muito abrangente, eu acho que o Alberto falou, que é o notório saber jurídico, é o compromisso, é a reputação jurídica. É isso que o Zanin pode ser um brilhantíssimo advogado. Até eu adoraria. Eu presa, menina, Zanin... Já chamaria. Em primeiro lugar, tá certo? Mas qual é isso que você falou? A reputação, o cabedal. É o que amarra ele. Mas ele tem que ter publicado muitos livros, tem que ser lido por muita gente. Mas nenhum deles ali. Talvez um ou outro, Barroso, mas tipo assim, o Barroso não fez o contrário do que falou a vida inteira. Então, assim, é difícil. O que ele precisa ter, Alberto, olha só, eu ouvi outro dia, achei super interessante uma reflexão a respeito disso com o ministro Carlos Aires Brito, ex-ministro Carlos Aires Brito, que ele dizia assim, olha, tá bom, vocês ficam falando do Lula, que o Lula não podia indicar, que o Lula isso, esquece Lula, não é o nomeante, agora é o nomeado, a nossa atenção é com o nomeado, não pode fazer gratidão com a toga. Né? Não pode. Ele tem que ter compromisso com a toga. Quem fala isso é um ministro que foi indicado pelo Lula e, quando era presidente do STF, pautou o mensalão. Tá? Então, ele sabia do que ele estava falando nesse aspecto. O que ele disse? Para a gente esquecer essa discussão aqui, podia ter indicado, não podia ter indicado, e focar no como vai ser o comportamento. Já que é assim... Agora, posso comentar um negócio que tem a ver com o que você está falando, Dora? Eu vi alguns senadores hoje, tá, moderados, mas aquilo me chamou a atenção. Isso apareceu, não foram alguns, apareceu bastante. Um desconforto deles com o Supremo legislar demais. Eu acho que está havendo no mundo político a percepção de que o Supremo passou a legislar mais. Isso vai sempre acontecer, sempre aconteceu. O Supremo também se incomoda porque entra na roda da política. Agora, o Senado reclama que o Supremo legisla e o Legislativo recorre ao Supremo
por qualquer motivo. E o Supremo reclama de ser posto na roda política, no entanto, politiza. Mas, por exemplo, tem senadores que judicializam tudo. Você pegar o senador Randolph, ele tudo entra. Então, ele está chamando o Supremo. É totalmente. Aí são tradições diferentes. A reclamação do senador e eles mesmos vão. Eles mesmos vão. Claro. Aí, nos Estados Unidos, foi pedido para o Supremo americano, a Suprema Corte, se pronunciar acerca do gerrymandering, né? Que os estados vão lá e montam distritos eleitorais, são as assembleias legislativas, de acordo. Sabe o que o Supremo lá disse? Isso não tem nada a ver com a gente não vai tomar nenhuma decisão sobre isso. Devolveu. Olha, nunca o nosso Supremo, é muito raro o nosso Supremo fazer isso. Eu fui ministro defendendo isso. Não é que nunca não, mas é raríssimo. É raríssimo. E é verdade, eu já vi ministro, aliás, eu acho que eu posso dizer quem. Acho que foi o Fux, que me disse que o Supremo poderia... Porque essa é uma questão presente, sabe? O legislador reclama do Supremo legislar demais. No entanto, o legislador recorre ao Supremo. Ele aciona o Supremo. O Supremo reclama. Acho que foi do Gilmar Mendes. Porque só ficam nos insultando na rua, não reconhecem nosso trabalho, nos politizam. Eu penso, mas vem cá, os ministros se colocam numa posição muito mais politizada, ou não? Exatamente. Agora, até agora na questão do marco temporal, então, né? Que o Lira quis correr com a votação do marco temporal porque ia estar também em votação no Supremo, né? Numa data próxima. E por que nesse momento também o Supremo não segura a onda, né? Do julgamento? Bom, segurou. Se tá mas eles entraram no jogo. Câmara. Como é que você faz para tirar? Não é simples. Nós temos a TV Supremo. Nós temos a TV. Você não tem nenhuma imagem de nenhum julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos. A imagem não existe, não tem áudio. Não, isso é uma coisa nossa. Não existe transmissão ao vivo. Tem gente, Alberto, que atribui às transmissões ao vivo esse efeito. Marco Aurélio que instituiu isso. Exatamente. Tem gente que atribui à TV, a transmissão ao vivo, esse protagonismo, tá? Eu acho que pode ter a ver, mas não é só. Eu, particularmente, gosto demais dessa questão da transmissão ao vivo. TV Senado, TV Câmara, mas TV Senado. Adoro um exemplo de como a gente gosta. Gosto. E acho que as pessoas... Sabe por quê? Fala sobre transparência. Gosto. É verdade. Eu quero estar lá. Eu quero compreender o que está acontecendo. Eu acho que, de certa forma, traz o debate, né, para a sociedade. Não é a regra que está errada. O homem que não pode usar a regra de... O homem, a mulher, sei lá. Mas aí, Dora, você está fazendo o que os políticos fazem. Ao dar holofote para eles, você está, eu diria, talvez subvertendo a natureza contramajoritária do Supremo. Então, se está todo mundo vendo, eles fazem discurso. Você vê que eles fazem discursos rebuscados, né? Aí vai o lado teatral. Para que aquilo? Os ministros do Supremo dão entrevistas sobre como funciona a política no Brasil, sobre como é o sistema eleitoral. Não, mas eu estou dizendo, uma coisa alimenta a outra. Do homem que se põe, ou da mulher, você vê a ministra Rosa Weber, vê se ela dá ousadia. Ficar dando entrevista, cada um se comporta mas aí depende do indivíduo, não depende do indivíduo. Não depende da estrutura que foi montada. Essa estrutura de TV incentiva ele a aparecer. Não ponham culpa no sistema igual político, dizendo, eu faço assim porque o sistema eleitoral é muito distorcido. Ora, meu amigo, não é a lei que precisa ser forte. Ouvi do Roberto Campos, anos atrás, claro, ele já morreu. Não é a lei que precisa ser forte, é a carne que não pode ser fraca. Não venham culpar o sistema. Mas a mesma pessoa muda o comportamento dependendo do incentivo que você dá a ela. Você entende? Uma coisa é um ministro supremo com TV, outra coisa é um ministro supremo sem TV. Muda. Tá? Muda completamente o comportamento. Muda a mesma pessoa. Claro. Mas você quer ver na TV como você... Claro que eu quero. Então eles não vão tirar. Eu não quero. Não, mas eu gostaria de vê-los não fazendo, porque nós já vimos ministro insultando o outro. Isso eu não gosto de ver. Pode ser divertido, circense, mas eu não acho bacana. Entendeu? Eu gostaria de vê-los fazendo um julgamento normal, como se não tivesse câmera, só para eu, cidadã, ver como é que é o negócio. Agora, como não gosto de ver sessões, comissões da Câmara, do Senado, com um tipo de cena que a gente vê. Pode ser bacaninha, lacra na internet e tal, mas é desabonador. Eu acho também. Desabona a corte.
esse tipo de comportamento. Eu acho assim, desabona, mas eu acho que não vai mas mudar. vamos seguir nada com disso os vai assuntos mudar. aqui, porque senão não vai dar tempo. A gente está refletindo sobre coisas que não vão mudar. Não, tudo bem, é que a gente se entusiasmou no negócio do judiciário, que é entusiasmante, tá? Vamos combinar. Política. É bom. Ó, acabou de sair aqui que o Zanin foi aprovado no Senado por... Ai, fugiu aqui. Ai, Jesus, vamos aqui pegar de novo, peraí. Não tem problema, não tem problema. Vai. Não, a gente ia agora falar do... 58-18. E teve menos que o Teve Fux. menos que o Fux. Teve 60. E eles estavam esperando 60. Mas o bem, mas Fux foi o que teve mais. Foi o que teve mais. Entendeu? Tá bom. Não, é que A gente já pega na base mais alta com essa alegoria toda da referência. de Janin, não sei o quê, tinha gente já falando em 70. Mas aí é o Fux, viagem, ele né? foi imbatível, né? Porque... Bom, E eu acho que a questão também do voto ser secreto é porque... a questão do voto ser secreto eu acho que ajuda também a ter um cenário diferente do que a imaginava. Porque, olha, isso que você está falando, Marcelo, é muito importante, porque o senador de oposição vai lá e faz um discurso, arrasa o Zanin, eu vi vários outros, horrível. Agora, o voto é secreto, ele votou a favor. Na hora de contar, todo mundo, ele vai contar, e aí vão fazer uma continha lá e vão descobrir que pela quantidade dos senadores que falou contra, ele era para ter muito mais voto contra e não teve. Entendeu? Então, ficando na dúvida, isso fica apaziguado dentro do Supremo. Os senadores não querem confusão com alguém que vai ser ministro. Exatamente. E aquele que também fala a favor, que também, no fundo, não quer que o cara seja, né? Acabou também. agora, né? E agora, no Acabou. Senado, mas a sessão não acaba do Senado, né? Agora entra... O arcabouço. Arcabouço Arcabouço.